com o deputado pelo PL, Capitão Alden. Capitão Alden, que é policial militar, capitão da Polícia Militar, e lançou recentemente a sua candidatura à Prefeitura de Feira de Santana. Bom dia, deputado. Bom dia, Dilson. Bom dia a todos os feirenses e a todos que acompanham a região. Deputado, o que lhe motivou a sair candidato a prefeito de Feira de Santana, pelo menos a pré-candidato a prefeito de Feira de Santana neste momento? Perfeito. Inicialmente, numa conversa com o PL Nacional, especificamente o senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do PL Nacional, juntamente com o próprio ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e toda a cúpula estadual do PL dos respectivos estados. Logo no início do nosso mandato, em fevereiro, o presidente e o ex-presidente estabeleceu uma meta que o PL deveria tentar pelo menos 1.500 prefeituras lançar candidatos raízes, candidatos genuínos do PL, para que, obviamente, nós pudéssemos consolidar a nossa base em todo o Brasil, especialmente nas cidades mais importantes, nas cidades grandes centros, e especialmente aquelas que possuem tempo de rádio e TV. Essa é uma estratégia do PL para que a gente possa realmente estabelecer novas bases, novas alianças e, obviamente, fortalecer o pleito de 2026, não somente para deputados estaduais, federais, mas também para governo e eventual presidência da República, quem venha a ser o candidato em 2026. Especificamente, Feira de Santana é uma cidade que, desde quando eu estava deputado estadual, há 4 anos, eu tenho uma presença constante na cidade. Fui, dos 39 deputados federais, o 5º mais votado em Feira de Santana. Do PL, eu fui o mais votado aí em Feira de Santana. E desde deputado estadual já tenho alguns trabalhos na cidade, sempre tenho realizado eventos, reuniões com empresários, pessoal do setor de clube de tiros, pessoal de airsoft, igrejas. Então já tem um trabalho já consolidado em Feira de Santana. A razão pela qual me levou a escolher Feira de Santana foi justamente essa relação mais próxima. Dentre os 417 municípios da Bahia, Feira de Santana não foi o que eu tive mais voto, foi Salvador. Eu tive aqui quase 27 mil votos em Salvador. Mas considerando a conjuntura em Salvador e as discussões políticas que já estão encaminhadas aqui em Salvador, obviamente não seria possível tentar sair aqui por Salvador. Mas então, Feira de Santana, por ser uma região onde realmente precisaria ter uma candidatura forte, consolidada, e inclusive, dentre as pesquisas que nós fizemos, é uma das cidades dessas mais importantes que realmente tem a possibilidade de um eventual segundo turno e onde as pessoas querem um novo. Já foram feitas pesquisas internas do PL em vários municípios brasileiros, Feira de Santana também, e ela representa realmente uma vontade muito forte do povo de tentar pelo menos novos candidatos, novos quadros. É sempre aquele antagonismo, sempre aquele binômio, aquela oposição já conhecida, e falta a opção. Então, nós colocamos o nosso nome à disposição para o povo de Feira de Santana, para que a gente possa, de repente, caminhar futuramente com um trabalho consolidado, técnico, para que a gente possa realmente fazer jus aos votos dos municípios vizinhos. Deputado, evidentemente que o senhor mostra efetivamente uma relação muito próxima de Feira de Santana com Feira de Santana. Entretanto, do ponto de vista legal, o senhor vai precisar de fazer o seu domicílio eleitoral na cidade. Como é que está esse planejamento? Olha, tudo isso está sendo já providenciado, inclusive a legislação eleitoral permite que até o dia 31 de março nós possamos fazer os ajustes necessários para cumprir com os pré-requisitos eleitorais. De domicílio eleitoral eu já tenho algumas imóveis, eu tenho aluguel, eu tenho já inclusive um trabalho junto com o presidente Raimundo Costa, que é o presidente do PL aí do município de Feira de Santana, onde inclusive nós já despachávamos algumas atividades parlamentares com diversas reuniões já nesse espaço, no endereço, onde nós já temos aí o estabelecimento já firme. Então, dentro do aspecto da legislação eleitoral, até o dia 31 de março,
a lei nos permite, nos faculta apresentar toda a documentação necessária para que a gente possa estar apto ao pleito eleitoral. Claro, o que se comenta nos meios políticos da região e da Bahia é que o senhor já teria um nome para vice, que seria uma chapa puro sangue. Seria o Diego Castro, que seria o seu vice. O senhor confirma o Diego como o membro da chapa? Não. O que eu confirmo é que o deputado estadual Diego Castro, membro do nosso partido aqui do PL, fez um contato comigo há um tempo atrás. Ele colocou seu nome à disposição para uma eventual chapa, caso fosse necessário. Mas eu expliquei ao Diego Castro, e como eu tenho dito a todos os demais, que eu tenho conversado com todos. Assim como eu conversei com o Diego Castro, deputado estadual da nossa base, um proeminente deputado estadual, tem feito trabalho brilhante dentro do PL, dentro da Assembleia Legislativa, tem tido ações muito enérgicas, muito determinantes na sua carreira política, na sua jovem carreira política, mas que a gente precisa, nesse momento, ouvir todos os setores, todos os partidos, obviamente estão sendo de esquerda, todos os partidos que possam e têm interesse em compor a base. Eu acho que não é o momento de se definir nomes para vice-prefeituras, não é o momento de se definir chapas nesse momento. Nesse momento eu tenho conversado com todos os partidos, eu acho que é importante o diálogo, é importante a gente estar conversando com outros setores. Eu tenho sido procurado por muita gente, eu acho que até realmente o prazo final para a apresentação da chapa, tudo pode acontecer, inclusive nada, mas não está chancelado, não tem nada fechado, estamos ainda numa conversa. Ele demonstrou um interesse pessoal, ele está muito, vamos dizer assim, eufórico, está muito feliz em fazer parte desse processo novo. Ele também foi muito bem votado em Feira de Santana como deputado estadual, tem um trabalho atuante, já morou em Feira de Santana, e eu acredito que realmente é essa vontade dele querer contribuir com o processo que o fez realmente também querer se dedicar ao projeto. Mas, repito, não há nada definido, estamos conversando com outros quadros, com outros partidos políticos que venham eventualmente demonstrar interesse em compor essa base. E de que forma o ex-presidente Bolsonaro está ajudando o senhor nesse pleito, o deputado? Sim, o presidente Bolsonaro, especificamente toda semana, lá em Brasília, juntamente com o presidente Valdemar, tem se reunido com as principais lideranças do Brasil para discutir, como eu disse, o pleito em 2024. Ele tem um interesse muito grande em formar uma base consolidada, não somente de prefeitos e vereadores, mas principalmente também prefeitos, coisa que nós não fizemos em 2020. Foi um erro estratégico, ele admite isso, ele fala isso, inclusive, publicamente, que nós não nos dedicamos em 2020 em formar a base em todo o Brasil. Imagine, mais de 5 mil municípios espalhados pelo Brasil inteiro, e se nós tivéssemos de lá para cá uma base consolidada de prefeitos, vereadores, nós teríamos aí com certeza o maior número de deputados estaduais, federais, quiçá governadores. Então, entendendo essa importância da gente consolidar nossas bases no Brasil, é que ele tem dado todo o apoio para os principais nomes do PL, que vem tentando emplacar os seus respectivos nomes nos principais municípios brasileiros. Como o senhor avalia a atuação da bancada de oposição hoje na Câmara dos Deputados, da qual o senhor integra? Olha, hoje nós somos 39 deputados federais aqui na Bahia, representando a Bahia na Câmara dos Deputados. Infelizmente, para mim, no meu aspecto, na minha visão, eu entendo que a oposição baiana na Câmara de Deputados ela está completamente alinhada ao governo federal. Basta analisar, isso na visão minha, pessoal, porque eu sou oposição ao governo federal e estou querendo criticar ou tecer comentários contra meus pares, meus colegas. Não, basta analisar os números das votações. Inclusive, recentemente foi feita uma pesquisa, um levantamento, onde todos os parlamentares do Brasil foram avaliados nas suas votações no plenário. Então, foram mais de 120 votações até o presente momento, votações essas com alinhamentos ou distanciamentos do interesse do governo. E eu, especificamente, deputado Capitão Alden, apresentei mais de 90% de alinhamento contra o governo, ou seja, alinhamento com o PL
o alinhamento com os partidos de oposição e contra o governo. Mais de 90% das minhas votações foram contra o governo federal. Vale ressaltar aqui, eu quero reforçar, que eu não voto contra o governo apenas porque eu sou oposição. Desde a minha atuação na Assembleia Legislativa, eu nunca fui oposição por oposição. Vou votar contra porque o PT votou contra, eu vou votar contra. Se o PT votou contra, eu vou votar a favor. Se votou a favor, eu vou votar contra. Não é isso, não existe isso. O que nós estamos entendendo é uma análise conjuntural de todo um conjunto de propostas que vêm sendo apresentadas. Na sua maioria, as propostas são muito ruins. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo recentemente agora. Eu votei a favor do governo, não a favor do governo, a favor da proposta apresentada pelo governo com relação, por exemplo, à ampliação dos incentivos fiscais para a manutenção de empresas aqui na Bahia, especialmente montadoras. Inclusive, ontem, por conta de um acordo que foi feito com a bancada de deputados federais, a empresa ela anunciou ontem a contratação de 10 mil funcionários aqui na Bahia, na nova empresa, a BID. Então, isso reflete maior economia, reflete serviços direto e indireto, reflete empregos, a recontratação, inclusive, de todos os funcionários demitidos da antiga Ford. Então, por esse compromisso da empresa em gerar emprego, gerar renda, gerar capacitação técnica para mais pessoas poderem trabalhar nessa empresa, foi um dos fatores que me levaram a decidir por votar a favor, naquele momento, de um projeto do governo que representaria também o governo baiano. Então, a maioria dos deputados federais, os demais deputados federais baianos, não tem acompanhado a oposição ao governo. Grande parte dos governos, aliás, grande parte dos projetos de interesse do governo federal, a bancada na Bahia, me tirando do processo, tem votado sempre em alinhamento com o governo Lula. Não é o meu caso. Então, eu acredito que, analisando as votações que foram feitas de fevereiro até a presente data, demonstram que a bancada da Bahia, me excluindo, ela é tendente a votar sempre com o governo federal. A Comissão de Segurança Pública teve em Ilhéus, Salvador, e na qual o senhor também participou dessa viagem. E protocolou um projeto com base no que viram lá. O que é que tem de novidade nessa ida de vocês àquele país, deputado? Olha, foi uma visita realmente importantíssima, não somente no aspecto profissional, mas pessoal. Eu já estava observando as ações de El Salvador já há um tempo, aliás, há mais de 10 anos. Eu venho acompanhando os fatos relacionados à América Central, aos países da América Central, incluindo aí o El Salvador. Por quê? Porque eu havia feito um trabalho técnico relacionado a gangues, facções criminosas transnacionais. Em 2012, mais especificamente, eu lancei uma cartilha chamada Cartilha de Tatuagens Desvendando Segredos. Foi um trabalho técnico, acadêmico, que eu lancei em 2012 e que estourou em mais de 40 países. Foi um trabalho onde eu consegui levantar no Brasil, especificamente na Bahia, pichações associadas a facções criminosas, gestos, tatuagens associadas a determinadas facções criminosas ou até mesmo a determinadas práticas de crimes previstas no Código Penal. Isso era algo impossível, inimaginável, era algo que ninguém suspeitava que ainda havia uma possível relação em pleno século XXI, mas nesse trabalho eu demonstrei que não somente era muito vivo, era muito real e ainda muito atual esses padrões simbólicos, como em mais de 40 países eram os mesmos símbolos replicados. Veja que na minha visita lá em El Salvador, nós visitamos um presídio chamado Secote, que é um centro de confinamento para terroristas. 100% dos indivíduos que lá estavam presos possuíam tatuagens em todo o seu corpo, ou na maior parte do seu corpo. Grande parte dessas tatuagens associadas à criminalidade local. Não é uma borboletazinha, não é uma flor, não é uma imagem, não é um desenho qualquer
que qualquer um dos senhores, qualquer um de nós, poderíamos tatuar em nosso corpo e poderíamos, eventualmente, ser confundidos com um bandido ou associado ao crime. Não é isso. Não estamos gerando preconceito contra quaisquer tipo de tatuagens, muito menos criminalizando a tatuagem. Mas existe, de fato, tatuagens específicas, símbolos próprios, específicos de algumas organizações criminosas, e lá eu pude constatar que o governo ele atua firmemente contra a atuação de gangues. Tanto que lá, um dos projetos que nós estamos tentando trazer para o Brasil foi justamente transformar os atos praticados por membros de facções criminosas ou gangues, como ele chama lá, como ações terroristas, porque de fato são. Grande parte dos membros de facções criminosas tocam fogo em ônibus, muitas vezes fecham cidades inteiras para fazer assalto a banco, metralham delegacias, metralham unidades da polícia militar, metralham viaturas, tocam fogo em viaturas, deixam um rastro de terror. Então, essas ações são sim passíveis de serem criminalizadas como um ato mais gravoso, como um ato de terrorismo. Então, essa é uma das ideias legislativas que a comissão, ali representada por 7 deputados que viajaram junto comigo a El Salvador, nós pretendemos apresentar um projeto legislativo equiparando as associações criminosas e os seus integrantes a atos de terrorismo. Essa é uma ideia que nos chamou a atenção e a gente vai apresentar um projeto. E o segundo projeto foi relacionado aos bloqueios de sinais telefônicos nas unidades prisionais. Veja que todo ano, passa ano, vem ano, a mesma discussão se vem. A dificuldade de se bloquear ligações de sinais em presídios brasileiros, sendo que nós sabemos que grande parte dessas ligações elas são para orientar crimes, prática de crimes, sequestros, assassinatos. Eles fazem planejamento de assalto a banco, por exemplo, ou outras práticas de crimes previstas no Código Penal, e o Brasil não adota nenhuma medida que vise a bloquear esses sinais. E lá em El Salvador, igualmente, nós pretendemos fazer aqui, as empresas telefônicas, as empresas de telefonia celular móvel, elas são obrigadas, por lei, a instalar dispositivos que evitem a chegada de sinal naquelas unidades prisionais. As 22 unidades prisionais em toda El Salvador, nenhuma delas funciona equipamento celular num raio de 5 quilômetros no entorno do presídio. Então, isso significa neutralizar as ações de facções criminosas, impede a prática de crimes, isso faz com que você isole as gangues, os membros de gangues, especialmente os líderes dessas facções, para que a gente tenha realmente a conduta criminosa sendo aplicada. Não pode ser ali um espaço de lazer, um piquenique, como é hoje. Lá em El Salvador, nós vimos que nenhum familiar, nem sequer o advogado, tem acesso aos presos durante o cumprimento da pena. Todo o contato prisional para se manter. Inclusive, lá no Cecote, isso não é comum nos demais presídios, mas lá no Cecote, que é o regime mais grave, a própria família é que paga $170 para manter o preso encarcerado. Esse é o custo que o Estado tem, que o povo el-salvadorenho tem para manter aquele preso. Então, ali inclui custo com colchão, com medicamentos, eventualmente alimentação. Então, não é o Estado que paga pela manutenção daquele preso associado a terrorismo. É a família que paga isso. Então, isso gera uma comoção maior, isso gera uma preocupação maior para que as pessoas realmente se afastem do crime. Ok, deputado, nós agradecemos a sua presença e eu vejo agora o senhor como um pré-candidato a prefeito de Feira. Seguramente o senhor vai viver mais as necessidades da cidade. Certamente o senhor vai ter um projeto de governo para a Feira de Santana, que o senhor conhece bem. O senhor tem um expert na segurança, mas Feira de Santana tem uma globalização de necessidades. De modo que fique à vontade aí para o senhor concluir essa sua participação. Com certeza, nesse nosso caminhar, nós já estamos recebendo aqui muitas contribuições, muitas colaborações. Já estamos, sim, implementando aqui plano de governo, um plano de ações
de governo para uma eventual pré-candidatura. Estamos trabalhando isso com muitos partidos locais, com muitas pessoas locais que, obviamente, têm uma maior proximidade com os problemas da cidade. Nós já temos muitos prognósticos, muitos relatórios, e conheço muita gente também de Feira de Santana. Aliás, todas as minhas rotas de viagem, na maioria, passo por Feira de Santana, sempre paro em Feira de Santana, então eu tenho conhecimento profundo com relação não somente ao problema grave da insegurança pública, mas outros setores que também afetam a nossa cidade. E agradecer a oportunidade de fala, agradecer mais uma vez ao Raimundo, que está hoje presidente municipal do PL, que tem feito trabalho hercúleo, incansável, é uma pessoa correta, uma pessoa que tem tratado a política de uma forma diferente. Infelizmente, a gente vê no dia a dia que os partidos são transformados ou foram transformados em balcão de negócio. Grande parte deles quer lançar o nome de um candidato A, B ou C ou D para lá na frente compor, buscar uma secretaria, buscar cargos ou buscar se acomodar os seus parceiros, os seus padrinhos políticos. Então, transformam muitas vezes o partido em um balcão de negócio. Então, o PL hoje é o maior partido do Brasil. Aqui na Bahia, especificamente, dos 417 municípios, nem todos terão majoritária de PL, nem todos os municípios da Bahia têm diretório de PL ou comissão provisória, porque nós sabemos que, embora o PL seja o maior partido do Brasil, nós temos que focar naquelas cidades que nós tenhamos condições de ter controle sobre as pessoas que estão conduzindo o partido, para que ela não use o partido como um balcão de negócios, que fique negociando o nome do PL para conseguir vantagens pessoais, ou simplesmente lançar o seu nome para melhorar a sua pontuação numa eventual próxima candidatura a um outro cargo. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é entrar para ganhar, é entrar para um projeto que vise realmente o bem-estar dos cidadãos daqueles municípios que nós estaremos tentando pleitear o cargo. E não será diferente para o Feira de Santana. Agradeço a oportunidade, estou aqui às ordens sempre. Okay, muito obrigado ao deputado Capitão Alder. Nosso bom dia para ele.